Olá, graça e paz! Estamos começando mais um devocional, meu último devocional aqui com vocês, e eu já quero te parabenizar por chegar até aqui, chegar até o final. Infelizmente, sei que alguns acabam ficando pelo meio do caminho, não conseguem dar continuidade, né, no propósito de 40 dias, mas se você chegou aqui, você é um vencedor, você chegou até a reta final e eu tenho certeza que você vai sair desses 40 dias completamente diferente de quando você começou, né? E você vai sair daqui preparado para a missão que Deus confiou a você. E por falar em missão, esse é o último propósito que nós estamos falando, né? Que esse livro aborda. E no tema de hoje, dessa devocional, nós vamos falar sobre tornando-se um cristão de excelência. Porque sim, para cumprirmos a nossa missão, para fazermos a vontade de Deus, para fazermos o propósito do Pai, nós precisamos ser um cristão de excelência. E aí nós temos uma escolha a se fazer. Ou nós somos cristãos de excelência, ou nós somos cristãos relapsos. Né? Cabe a nós decidir qual tipo de cristãos nós queremos ser. Porque, infelizmente, muitos levam, né, ao cristianismo de uma forma muito banal, sabe? Muito simples. E os cristãos relapsos, eles buscam muito o seu próprio interesse, né, a sua própria vontade. Infelizmente, muitos escolhem viver dessa maneira, né, levando o evangelho de uma forma egoísta, né, achando que a pessoa é o centro do universo. Ela vai nos cultos, ela vai nos seminários, ela senta, ela é alimentada. Não sei se você conhece alguém assim, ou se você é essa pessoa que vai ao culto e simplesmente você tá ali só para receber, para Deus dar o seu milagre, para Deus restaurar a sua família, né? E ao invés de deixarmos Deus nos usar para o seu propósito, o que esse tipo de cristão faz é exatamente usar Deus para o seu próprio propósito. Ele não está preocupado em fazer a vontade de Deus, ele não está preocupado com mais nada. Ele está preocupado com ele está preocupado que Deus faça ali a vontade dele, ele está preocupado com a sua casa, com a sua família. Esse é um cristão relapso, né? Esse é o cristão que Deus, ele não espera que nós sejamos, mas em contrapartida, Deus, ele espera que sejamos cristãos de excelência, cristãos que se importam com o outro, que entendem que possuem uma missão, que possuem um chamado, que tem uma identidade de filho e que vai cumprir a missão do Pai. Não que vai fazer a sua própria vontade, que vai fazer o seu próprio querer, não, mas que vai fazer o querer do seu Pai, que vai fazer o querer de Deus, que vai abrir mão, sim, muitas das vezes da sua vontade para viver a vontade do Pai. E aqui no livro fala algo que eu achei muito interessante. É que os cristãos de excelência, eles são as únicas pessoas totalmente vivas nesse planeta, porque possuem uma confiança inabalável, são alegres, são contagiantes, porque quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos quem Deus é nas nossas vidas, a gente vai passar por momentos difíceis, né? Nós, como cristãos, não estamos livres de passar dificuldades, de passar perdas, de passar sofrimento. Ao contrário, né? Mas a gente vive muitos períodos assim. Mas o que nos difere muitas das vezes de outras pessoas é justamente o fato de conhecermos a Deus, sabermos que pertencemos a um Deus que é todo poderoso e que por mais que a vontade dele não seja como a nossa, né, nós não entendemos a sua vontade muitas das vezes, mas nós sabemos que o que ele tem para nós é muito maior. O que ele tem para as nossas vidas é melhor do que aquilo que nós mesmos temos para nós, sabe? Então, por isso a gente confia, por isso a gente sabe que a vontade dele é o melhor para as nossas vidas. E aí ele derrama de uma graça abundante, ele derrama de uma alegria abundante que só vem de Deus, que só vem do Pai, não vem de nós mesmos. Por isso, cristãos são tipos de pessoas diferentes, sabe? E que nós sejamos esses cristãos de excelência que vão estar completamente vivos, sabe? Que ao olhar para nós, as pessoas possam ver essa vida em nós.
No devocional anterior, né, do pastor Jader, ele falou sobre sermos testemunhos, não só darmos testemunhos, mas que a nossa vida é o próprio testemunho, sabe? E cristãos de excelência, eles são esse próprio testemunho de alegria, de fé, de confiança, e que nós sejamos esse exemplo para essa geração. E para nos tornarmos esses cristãos de excelência, a gente vai precisar aí mudar alguns conceitos, ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamentos, metanoia, sabe? É hora de mudar alguns conceitos, mudar algumas atitudes. E a primeira coisa que a gente precisa mudar é trocar o raciocínio egoísta pelo altruísta. Nós, seres humanos, sempre, puxamos sardinha, como falam, pro nosso lado. A gente é muito egoísta, a gente pensa na gente, a gente pensa na nossa família, a gente pensa no que faz bem pra gente. E a gente acaba deixando o outro pra depois, sabe? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Na realidade, a Bíblia nos ensina a amar o outro como a nós mesmos. A muitas das vezes colocar a necessidade do outro, acima das nossas próprias necessidades. Só que é muito difícil pra gente, não é algo fácil, e eu falo isso com toda a propriedade do meu coração, porque como eu falo que eu tenho uma natureza egoísta, eu sou ser humano, e claro que eu quero que as coisas aconteçam pra mim, e dia após dia o Senhor tem trabalhado na minha vida, e Ele trabalha todos os dias, há um bom período, pra mudar esse pensamento. Então não é fácil, é difícil. É do dia para noite? Não é do dia para noite, é um processo, mas a gente precisa começar a trocar, e muitas das vezes o tempo que a gente gastava fazendo algo pra gente, pensando nas nossas necessidades, pensando em como solucionar os nossos problemas, a gente vai pegar esse tempo e dedicar à necessidade de outras pessoas. Pegar esse tempo, pegar o que nós temos de melhor e dedicar a outra, tirar tempo para visitar, para conversar, para discipular. E às vezes a gente pensa assim, mas se eu não pensar e se eu não me preocupar com as minhas necessidades, quem vai me preocupar? Eu preciso me preocupar, sabe? E Deus está dizendo assim, não, você não precisa se preocupar com as suas necessidades. Enquanto você se preocupa com os outros, eu cuido das suas necessidades, sabe? Enquanto você tá aí preocupado em ajudar outras pessoas, em ver o que as pessoas precisam, o próprio Deus, que é alguém melhor, que é alguém maior, que o próprio Deus se encarrega de cuidar de tudo, sabe? A Bíblia fala, buscar em primeiro o reino de Deus, sabe? E todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque o Pai está cuidando, sabe? Porque Deus está cuidando, porque você está preocupado em fazer a vontade dele, porque você está preocupada em fazer o querer dele. Então ele vai se encarregar das suas lutas, ele vai se encarregar das suas necessidades, ele vai se encarregar de cuidar de você. Então o nosso maior objetivo como cristãos de excelência é observar outras pessoas, aqueles que estão à nossa volta, sabe? Ver aonde eles estão na caminhada e tentar levá-los mais próximos do Pai e levá-los a conhecer Jesus, sabe? Eu queria que você pensasse, quem você tem levado a conhecer Jesus? Quem você tem tido um relacionamento e você tem aproximado essa pessoa do Pai? Sabe, esse devocional veio assim para mexer com as nossas estruturas, porque o que Deus tem falado através desse devocional, se você realmente fez isso com intensidade, se você leu, se você assistiu os vídeos, eu tenho certeza que Deus assim mexeu com você, eu tenho certeza que Deus falou com você de alguma maneira. Porque o que Deus tem falado é muito forte, sabe? Essa mudança de atitude que Ele espera de nós, essa mudança de mentalidade que Ele espera de nós, o quanto a gente olha pra gente, a gente percebe o quanto a gente ainda tá errando, o quanto a gente ainda é falho e o quanto a gente precisa melhorar. Mas que esse devocional não fique só nos vídeos, não fique só no livro que a gente leu, mas que ele realmente, assim, brote em nós, gere frutos e que a gente possa colocar isso em prática. Esse é o maior desejo do meu coração pessoal, pra mim e pra você, pra sua vida, que a gente venha colocar isso em prática, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós a ponto da gente realmente mudar as nossas atitudes e mudar os nossos pensamentos.
A segunda coisa que você precisa mudar, a segunda atitude que você precisa mudar deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Se a gente quer ser realmente a imagem e semelhança do Pai, a imagem e semelhança de Jesus, nós precisamos pensar de uma forma maior, porque Deus, Ele não se preocupa só comigo, Deus, Ele não está preocupado só com a minha família, só com o meu país, só com a minha igreja, não. Deus está preocupado com tudo. O Senhor, Ele está cuidando de tudo. E muitas das vezes a gente está preocupado com a nossa igreja. Porque a minha igreja não cresce. O que eu preciso fazer para a minha igreja melhorar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para minha família? O que eu preciso fazer? Vou orar pelo meu país. E todo o restante? Será que não importa para você? Ou será que, mais uma vez, o que mais importa são as suas coisas? E aí o pensamento egoísta, mais uma vez, né? E a gente precisa pensar de uma forma geral. Tem acontecido guerras aí, a guerra da Rússia e da Ucrânia, algo assim triste, lamentável que tem acontecido. E o que nós, como cristãos, temos feito? E muitas das vezes a gente não pode ir lá e fazer algo presencialmente, mas o que a gente pode fazer, e o melhor que a gente pode fazer, é orar. É orar por outros países, é orar pelos missionários que estão em outros países levando a palavra de Deus, é orar por aqueles que nunca conheceram a Jesus e precisam ter um encontro real, é orar pelos governantes do nosso país e dos outros países, é orar de uma forma geral, sabe? As pessoas, elas podem rejeitar um abraço, elas podem rejeitar um presente, elas podem rejeitar uma mensagem, mas elas jamais vão rejeitar uma oração. Você pode falar assim, que você vai orar para uma pessoa, fala assim, vou orar por você, ela vai falar assim, ora sim, tô precisando, porque as pessoas, elas entendem que há poder na oração. A oração é a maior ferramenta que você pode usar no seu ministério, a maior ferramenta que você pode usar para a sua missão. Então use essa ferramenta da melhor maneira possível, use essa ferramenta com estratégia, orando pelas outras nações, orando de uma forma global, orando por todos, não somente por você e pela sua família. E o terceiro pensamento que você precisa mudar é esse pensamento imediatista, mudar pela perspectiva eterna. Sabe, a gente vê o aqui e agora, a gente olha assim, né? Deus olha o presente, o passado, o futuro. E a gente precisa olhar com essa perspectiva, sabe? Com a perspectiva eterna. Às vezes a gente gasta energia fazendo algo que é momentâneo, algo que é passageiro, que às vezes daqui a um tempo nem vai existir mais. E a gente empenhou nossa força, a gente empenhou nossa energia e a gente não se dedicou de fato para aquilo que é eterno, para aquilo que realmente é duradouro, que vai fazer sentido, aquilo que a gente vai levar para sempre. Então pare de trocar as coisas que são temporárias, coisas que são passageiras, sabe? A gente se preocupa muito com o que é básico, a gente se preocupa muito com o que é passageiro, com o que vai ficar, com coisas materiais, e a gente não abre a nossa visão, a gente não abre a nossa perspectiva para as coisas que são eternas. E o que Deus deseja para você é que você abra a sua visão e comece a enxergar como Ele tem enxergado, sabe? Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Olha, abra a sua perspectiva e comece a enxergar como eu enxergo. Comece a valorizar as coisas que eu valorizo. Comece a se importar com as coisas que eu me importo. As coisas que realmente fazem sentido. As coisas que realmente podem trazer uma mudança de vida para você. Então pare de se preocupar com o que é terreno. Pare de se preocupar com o que é passageiro. E foque naquilo que é eterno. Foque em fazer a vontade do Pai. E o que tem te impedido de viver, de ser esse cristão de excelência? O que tem te paralisado? O que não tem permitido você frutificar, você expandir, você crescer e se tornar esse cristão? Sabe? É hora de mudar. É hora de fazer diferente. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir a sua incumbência. Pare de dar desculpas, porque isso é o que a gente mais faz. Isso é uma grande característica de um cristão
relapso, que vive dando desculpas para não cumprir a sua missão. Às vezes você pensa assim, não vou em outros países porque eu não sei falar em outros idiomas, eu só sei falar em português, como que eu vou para outros lugares? Busque formas. Preciso estudar outra língua, preciso estudar inglês, vai estudar, vai se dedicar, vai buscar conhecimento, mas pare de dar desculpas. Isso não é um empecilho para você fazer a vontade de Deus. Uma outra desculpa que a gente dá, o que eu vou falar, o que eu vou oferecer, eu não tenho nada de mim. Acaba que isso é uma falsa humildade que a gente tem, eu não tenho nada para oferecer. Mas realmente não é você que tem a oferecer, é Deus que tem a oferecer através da sua vida. Então não é uma desculpa, sabe? Às vezes a gente fala, sou velho demais, sou jovem demais. Deus, filho, isso não é um problema. Não existe idade, não existe a hora perfeita para cumprir a sua missão. A hora perfeita é agora, o momento ideal é agora. Não existe velho demais, novo demais. E eu me vi dando essa desculpa, sabe? Quando o Senhor me chamou. Assim como outras pessoas, na Bíblia, Sara falou que era velha demais para ter um filho, Jeremias era jovem demais, Moisés não sabia falar, e eu me peguei dando essa desculpa para Deus. E eu falei assim, Deus, eu sou nova demais, quem vai me dar credibilidade? Quem vai olhar para mim e vai ver uma pastora? Quem? Eu comecei a entrar nesse conflito e Deus ministrou isso comigo. Pare de dar desculpas. Não é sobre a sua idade, não é sobre a sua aparência, não é sobre o que as pessoas olham de você, é sobre o que eu já derramei sobre a sua vida, é sobre a unção que eu já depositei sobre você. É isso que vai fazer a diferença. Então vamos parar de dar desculpas, parar de retardar, parar de adiar, sabe? A missão, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. É hora da gente abraçar essa missão, abraçar esse propósito e irmos adiante. E se você não sabia o seu chamado, se você entrou nesses 40 dias sem saber de fato o seu propósito, você vai sair daqui, você vai sair desses 40 dias sabendo aquilo, que Deus te chamou para fazer. Sabe, nós somos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para as nossas vidas. Você foi chamado para cumprir os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Adorar, ter comunhão, tornar-se semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Este é o seu propósito. Você encerra esses 40 dias, a gente está aqui há 2 dias do fim desse propósito, mas você encerra esse ciclo entendendo o que Deus te chamou para fazer, entendendo que você não tem só um propósito, mas você tem 5 propósitos para cumprir, você tem 5 coisas a fazer que Deus depositou sobre a sua vida. Eu sei que não foi fácil às vezes chegar até aqui, um propósito não é fácil, abrir mão de você, abrir mão das suas vontades, e você chegou até aqui, e você está saindo daqui entendendo quem você é, entendendo quem é Deus na sua vida, entendendo que Ele confiou nas tuas mãos para fazer. Deus confiou algo em você, Deus confiou algo em suas mãos, e o que você está esperando para cumprir a vontade dele e assumir a sua missão. E eu espero profundamente, assim como eu falei, que esses devocionais, que esse tempo tenha gerado frutos no seu coração, e que esses frutos venham gerar novos frutos, novas árvores, novos frutos, e que a gente venha viver de fato o propósito de Deus para as nossas vidas. Assim, eu me despeço de vocês, meu último devocional, acompanhando vocês nesses 40 dias. E foi muito bom, foi muito prazeroso. Deus falou de uma forma poderosa. Então abra o seu coração para essa reta final, abra o seu coração para esses dias que ainda faltam de propósito. Ainda não acabou, Deus ainda pode fazer grandes coisas. Tenha um dia abençoado, fique com Deus, que a graça do Pai esteja sobre a sua vida e sobre a sua família.